Olá, gente, graça e paz para todos vocês. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula aqui do nosso curso de grego bíblico. Foca no slide porque o assunto desta aula será a declinação do artigo. Como que declina o artigo dependendo da posição da frase em que ele ocupa, em que ele esteja. O que é interessante? Sobre o artigo você já conheceu, o artigo masculino, o artigo feminino e o artigo neutro. Só que foca no slide aqui, gente. Ó, no grego, nós não temos o artigo indefinido. Por exemplo, se uma palavra estiver sozinha, ela pode ser ela mesma em que sentido? Por exemplo, a palavra povo pode ser povo ou um povo, porque o artigo indefinido no grego ele não aparece, ele fica implícito. Então isso é importante. Então no artigo, o artigo, por exemplo, como no português, uma, uns, umas, não aparece. Beleza? Então quando a palavra estiver sozinha, ela pode ser apenas ela mesma ali, a própria palavra, ou você acrescenta o uma, por exemplo, no caso do artigo indefinido, porque ele fica implícito. Agora, o artigo definido, ele aparece. O artigo definido, ele aparece, tá bom? E o artigo definido, ele pode variar em gênero, no caso masculino, feminino ou neutro. Ele também pode variar em número, singular ou plural. E aí você também tem a variação do artigo definido nos casos, o caso nominativo, o caso genitivo, o caso dativo e o caso acusativo. Aí você pergunta, Neto, mas são 5 casos, está faltando o vocativo. É porque o artigo não declina no vocativo. Repito, o artigo não declina no vocativo. Quando nós falamos de declinação, você tem que lembrar que a declinação, a depender da posição na frase em que o artigo estiver, você vai mudar a forma de escrever esse artigo e a forma de pronunciar, é o que nós vamos ver já já. Mas memorize os casos, nominativo, genitivo, dativo e acusativo. Nós já falamos isso nas aulas anteriores, mas só para refrescar a memória, no caso nominativo, a palavra ela é sujeito ou predicativo do sujeito na frase. Então, se eu tenho um artigo acompanhando uma palavra que na frase é sujeito ou predicativo do sujeito, então você vai ter ali o caso nominativo. Se você tiver uma palavra em que numa frase você tem uma relação de pertença, por exemplo, a palavra de Deus. Ora, se eu digo que a palavra pertence a Deus, ela é de Deus. Então, uma relação de pertença. Nesse caso, é o que nós chamamos de genitivo. Aí você vai declinar o artigo também de acordo com a palavra que está nessa relação de pertença. Nós temos também o caso dativo. Aí você precisa na palavra ter o verbo transitivo direto, por exemplo, quem faz, faz alguma coisa. Então, o fazer alguma coisa é o verbo transitivo direto, e aquilo que é feito é o objeto, gente. Ai, não acredito, cara. Nós temos também o caso dativo. Neste caso, você tem o verbo transitivo indireto, que geralmente vem acompanhado de uma preposição, e depois você tem um complemento. Este complemento é o que nós chamamos de objeto indireto. Se a palavra na frase é um objeto indireto, aí você tem o caso dativo e nós vamos explicar nos exemplos, você vai entender melhor. Se no caso você tem o objeto direto, ou seja, a palavra que o artigo acompanha, ela é objeto direto de uma frase, este artigo também vai declinar. Aí, no caso, será o caso acusativo. Então, só para refrescar a memória mais uma vez, nominativo, sujeito ou predicativo do sujeito. Genitivo, relação de pertença. Dativo, caso do objeto indireto. E o acusativo, caso do objeto direto. Gente,
é o seguinte, se eu tivesse no seu lugar, já tinha parado isso aqui, esperado aí pelo menos uns 5 minutos para ficar olhando para isso aqui. Isso aqui você tem que memorizar. Isso aqui é a base do estudo do grego. Se você não levar isso aqui adiante, realmente vai ficar difícil. Então, nunca esqueça das declinações do grego. Esqueça nesse momento que no vocativo o artigo não declina. Esqueça nesse momento que no vocativo o artigo não declina. O artigo declina somente no nominativo, genitivo, dativo e acusativo. Nominativo, sujeito ou predicativo do sujeito. Genitivo, relação de pertença. Dativo, caso do objeto indireto. E acusativo, caso do objeto direto. Fechou, gente? Segue. Agora nós vamos ver aqui as declinações. Então, eu já coloquei aqui para você, ó, o número aqui é o singular, né, gente? Singular. Gênero masculino, feminino e neutro. E aqui nós temos os casos, nominativo, genitivo, dativo e acusativo, que você já sabe o que é. Então, vamos lá. No masculino, tá, gente? Singular. Tudo aqui vai ser singular. Tudo aqui é singular. No masculino, nominativo, gente, nós temos a expressão ro, que é o ômicron com o espírito áspero, como se fosse um H, ro. No caso feminino, nós temos o eta com o espírito áspero, re. No caso neutro, nós temos o tal e o ômicron, e aqui você tem apenas o acento, to. Tá bom, gente? Então, nominativo, masculino, feminino e neutro, ro, re, to. Bom, gente, no genitivo masculino, nós temos o tu, tá, gente? Tal, ômicron e o upsilon. Tu, aqui você sabe que o ômicron, quando você forma esse ditongo aqui, ômicron mais upsilon, você vai ter a expressão u, tá, gente? Então, tu. No caso do feminino, genitivo, gente, tem o tes. Tes. Tá, gente? Tal, eta e o sigma. No caso ainda genitivo, neutro, você tem o tu. Então já perceba que não vai variar. O genitivo masculino e neutro. Nesse caso aqui, ó, tu e tu. Neto, e como que eu vou saber? Pelo contexto. Você vai saber se a palavra ela é neutra ou não. Tá bom, gente? Agora o caso dativo, você tem no masculino to, tá, gente? To, tal e o ômega. Aqui tem um iota subscrito que você não pronuncia. To. Bom, gente, no caso feminino, e aí você tendo aqui o dativo, você tem o T, que é o tal e o eta. Ômicron, tá e o eta, desculpa, gente, aqui você tem o iota subscrito aqui que não pronuncia também, tá? T. E no caso dativo, neutro, to. Então perceba que tanto no masculino como no neutro não vai variar, assim como no genitivo. Tá, gente? Masculino aqui também não vai variar. Masculino e neutro não varia no genitivo. E dativo não vai variar masculino e também não varia aqui no neutro. Fechado, gente? Beleza. No acusativo, nós temos aqui o masculino ton. Ton. E aí no feminino, ten. Ten. Aqui você tem o tal, ômicron e o ni. Tá, gente? Ton. Aqui você tem o tal, o eta e o ni, ten. E aqui você tem no neutro to. Então perceba que no neutro, tanto no nominativo quanto no acusativo, ele não vai variar, tá? To, to. E aí você tem que olhar para o contexto para saber. Então vamos pronunciar todos eles. Nominativo, ro, re, to. Genitivo, tu, tes, tu. Dativo, to, te, to. Acusativo, ton, ten, to. Beleza? Dá uma pausa aí, ó. Treina isso aí demais. É importante que você tenha tudo isso aí, gente. De verdade, de coração, tá bom? Agora vamos aqui para o plural. Então você tem aqui, no caso, o número. Mais uma vez, agora aqui essa tabela toda é plural, gente, tá bom? Plural. Aqui você tem o gênero masculino, feminino e neutro.
E aqui você tem os casos: nominativo, genitivo, dativo e acusativo. Então, digamos que a palavra que o artigo vai acompanhar esteja no plural. Aí você vai utilizar esses artigos aqui, tá bom, gente? Esse formato. Se a palavra está no singular e ela precisa de um artigo, você vai utilizar esses artigos aqui, gente, porque todos esses artigos aqui estão no singular. Então, você tem que perceber isso, tá bom?